Paz do Senhor, igreja. Uma alegria muito grande estar aqui e poder falar, compartilhar com os irmãos de um assunto tão precioso. A parte mais importante do meu currículo, que não está ali, é que eu sou filho amado de Deus, remido pelo sangue de Cristo, esposo da Thaís, pai da Aurora, que são minhas alegrias, minhas joias. Mas é muito bom estar aqui com os irmãos, primeira vez que eu piso no Ceará, estou muito feliz por isso. E o nosso tema, irmãos, dessa noite é tradução, e como a tradução da Bíblia chegou até nós. Irmãos, a Sociedade Bíblica faz parte de um movimento que começou cerca de 200 anos atrás, na Inglaterra. Os pastores lá se reuniram e falaram: a gente precisa se organizar para ter Bíblia, para as pessoas poderem ter acesso à Bíblia. Naquela época, irmãos, tinha pouco mais de 40 traduções da Bíblia. A Bíblia só estava traduzida para 40 línguas. E quis Deus que naquele momento já houvesse uma tradução para o português. E poucos anos depois já estava vindo para o Brasil alguns Novos Testamentos em português, com a tradução de João Ferreira de Almeida, que séculos antes já tinha traduzido a Bíblia, e a gente vai falar um pouquinho disso. É uma história linda de como tudo isso aconteceu. Deixa eu ver se esse amigo aqui está funcionando. Pronto. Qual que é o objetivo da nossa conversa hoje aqui? Vocês conhecem essas pedras aí? Alguém reconhece essas pedras? Opa, agora você reconhece. Não. Deixa eu ver se um pouquinho mais de longe. Agora você conhece? Você já tinha visto essa pirâmide desse ângulo aí? Passaram com um drone por cima dela, e aí viram até algumas inscrições ali. Não sei, acho que não vão conseguir ver. Tem até alguém conseguiu chegar ali em cima e teve a falta de educação de raspar o nome ali na pedra. Mas normalmente a gente conhece essa imagem aqui, né? Então o que a gente vai fazer hoje, irmãos, é um sobrevoo sobre essa história da tradução. E eu quis colocar essas imagens aqui porque pode ser que uma coisa tão conhecida para a gente como a Bíblia Sagrada apareça para nós um pouco estranha. Então quero falar para você que isso é normal, tá bom? Que a gente vai olhar a Bíblia de um outro ângulo, que a gente não está acostumado, e aí pode ficar um pouco estranho, mas vai dar tudo certo. E alguns objetivos específicos que a gente tem aqui, que é apresentar esses desafios da tradução, para você se dar conta do tamanho que é o desafio de traduzir a Bíblia, ter um conceito mais ou menos do que é a tradução bíblica, e falar sobre 2 métodos importantes, ou maneiras de traduzir a Bíblia. Vamos lá. Então, primeiro, por que registrar? Você talvez não tenha se perguntado isso nunca, mas por que escrever e deixar marcado alguma coisa? Porque por muitas gerações as histórias da Bíblia foram transmitidas de forma oral, contadas. Em algum momento alguém registrou. A gente entende que alguns dos primeiros registros foram ali depois da saída do Egito, e o Egito já tinha bastante tradição de deixar as coisas registradas, mas nós temos ordenanças da parte de Deus também. Lá em Êxodo 34, 27, diz assim: o Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança com você e com Israel. E lá no final da nossa Bíblia, em Apocalipse 21, aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então nós temos desde o início da Bíblia até o final uma ordem: escreva, registre isso que está acontecendo. Deus ordenou isso, então começamos a registrar. Isso não era comum no mundo antigo, porque registrar era difícil, custoso,
Nem todo mundo sabia, nem todo mundo não, a maior parte das pessoas não sabia ler, não sabia escrever, então registrar já foi um desafio para aquela comunidade de um povo escravizado no Egito, né? Mas Deus já havia providenciado Moisés, que foi educado em toda a ciência do Egito, sabia escrever provavelmente várias línguas, e ele foi um dos primeiros que ajuda a compilar essas histórias, as histórias dos patriarcas, dos antepassados, e começa a juntar tudo isso nos primeiros livros que nós temos na Bíblia. Mais uma pergunta aqui para nós: e por que copiar? Não basta um registro? Por que fazer várias cópias? Para a gente isso é tão normal, né? A gente vai na casa da Bíblia, né? A gente vai na casa da Bíblia e compra uma Bíblia. Está lá, pronta para a gente. Acessível, num valor que eu posso pagar. Mas, irmãos, isso não era uma realidade até poucos anos atrás. Se a gente voltar alguns séculos, 2 séculos atrás, a Bíblia era o custo de um carro. Quem que podia ter uma Bíblia? Quem tinha dinheiro para mandar os copistas copiarem uma edição manuscrita? Isso era muito difícil. Então, por que disseminar? Será que é importante a gente disseminar essa mensagem? E nós acreditamos que sim, que isso é parte da missão que Jesus nos ordenou. Vão por todo mundo e preguem, proclamem as boas novas, o Evangelho a toda criatura. Então, também é importante para nós copiar. Agora, por que traduzir? Alguém conhece essa moça? Essa moça é uma americana, ela está segurando um livro de Machado de Assis, em inglês. Ela viralizou alguns meses atrás no TikTok, porque ela lê literatura do mundo todo e conta para as pessoas o que ela achou. E ela ficou apaixonada por Machado de Assis. E isso fez com que os brasileiros redescobrissem Machado de Assis. E de repente Machado de Assis virou o segundo autor mais vendido na Amazon. Porque uma americana leu a tradução de Machado de Assis para o inglês e se apaixonou. Aí no vídeo ela pergunta assim: por que ninguém nunca me falou que Machado de Assis é o melhor escritor de todos os tempos? Já pensou? Então, tradução é você pegar, a gente vai falar de tradução de muitas formas, mas veja o potencial, o poder da tradução, de pegar um texto que podia ficar só aqui no Brasil, nem os brasileiros leem direito Machado de Assis, mas porque alguém pegou esse texto, traduziu para uma língua que outra pessoa possa entender, na sua língua materna. A gente chama de língua materna porque a mãe normalmente é aquela que ensina a linguagem para a criança, e ela ficou apaixonada por Machado de Assis. Veja o poder da tradução. Mas claro que a gente tem uma diretriz bíblica maravilhosa para isso, e eu peguei esse texto de Hebreus na nova tradução na linguagem de hoje, Hebreus 11, diz que antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio de Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, foi por meio dEle que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Que palavra maravilhosa! Irmãos, Hebreus está nos contando que Deus, de muitas maneiras, tentou se comunicar conosco, se expressar a nós, se fazer conhecido, se fazer entendido por nós. A Bíblia nos fala que nós éramos inimigos de Deus, não é verdade? Imagine Deus tentando se fazer entendido pelos seus inimigos, que nós éramos inimigos de Deus. Até que Ele nos falou por meio do Seu Filho, que é a perfeita semelhança do próprio Deus. Então a gente poderia dizer, irmãos, vamos lá, alguém pode passar aí para mim, por favor?
Nós poderíamos dizer que Jesus é a perfeita tradução de Deus e que Deus é o primeiro tradutor. Não é verdade? Ele é o que primeiro precisa descer aqui para falar a nossa língua, para se fazer entendido por nós, para que as suspeitas que a serpente colocou em nós a respeito do seu caráter fossem desmascaradas, porque o que a serpente fez lá no jardim foi colocar uma suspeita no coração do ser humano, para falar, olha, ele não é tão bacana assim, ele não é tão legal não, porque ele não deixa você fazer tudo, ele está limitando você, ele não quer que você seja igual a ele, não é? Então Deus é o primeiro a fazer o esforço de se traduzir, de se fazer entendido, e Jesus é o ápice desse esforço, porque a perfeita tradução de quem Ele é disposto até a ir à morte de cruz, para mostrar quem Ele é, o quanto Ele nos ama, e desmascarar as acusações do acusador. Então Deus é esse primeiro tradutor, e é a partir dele que a gente resolve também traduzir essa mensagem maravilhosa. Pode passar, por favor? Então, uma breve linha do tempo, será que dá para ver aqui? Vamos lá. Não, aqui acho que já dá, né? Eu vou lendo para vocês, porque só para a gente ter um panorama, assim, olha, histórico, de Gênesis até Jesus e os primeiros cristãos, como é que era essa tradução? Então, como eu comentei com vocês, os patriarcas provavelmente mantinham a história de forma oral, era contada, né? E de forma oral, irmãos, não é frágil não, às vezes a gente acha, nossa, mas quando eu brincava de telefone sem fio, começa de um jeito e termina no outro. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Não é disso que nós estamos falando, porque os povos de tradição oral, eles conseguem ouvir uma palestra de 1 hora aqui, como a gente vai ter agora, e repetir logo em seguida, palavra por palavra, porque eles têm a tradição oral. E as narrativas bíblicas, especificamente, elas têm cadência, têm poesia, têm rima, então ela está estruturada de forma a poder ser repetida, e assim ela foi preservada durante algumas gerações. Mas Moisés, como eu falei, ele consegue ir amarrando e editando essas histórias para ter todas ali reunidas. A gente tem a instituição do tabernáculo ali, logo depois de Moisés. Temos o Reino Unido e o templo, ali a Bíblia começa a ser formada e lida para o povo se reunia para ouvir. Veja como a Bíblia está sempre conectada à audição, para ouvir a palavra de Deus, o povo se reunia. Alguns séculos depois, tem um exílio, o povo é disperso, passa algumas gerações, e as pessoas de repente não têm mais a língua. Aquele hebraico que está registrado nas escrituras, de repente virou uma língua estranha para aquele povo. É muito interessante isso, né? O Antigo Testamento ali, ele é escrito em hebraico e aramaico. O aramaico ainda era um pouquinho mais conhecido do que o hebraico. O hebraico ficou cristalizado e guardado mais dentro do rito dos sacerdotes e depois nas sinagogas ali. Por conta disso, nessa época, quando as pessoas começam a voltar para a terra de Israel, nós vemos lá em Neemias, que a Bíblia precisava ser lida, mas também traduzida e explicada, quase que simultaneamente enquanto ela era lida, porque as pessoas já não entendiam mais aquele idioma. Foi também nessa época ali do Segundo Templo, em que a Bíblia, o Antigo Testamento, é traduzido para o grego, que já era uma língua corrente da época, ali como se fosse o inglês hoje em dia. Então era uma língua mais acessível para muitos judeus, que não voltaram para Israel, que ficaram espalhados por todo ali o Oriente Médio, e toda a Ásia, né? Então temos aí uma primeira grande tradução
do Antigo Testamento para o grego, que a gente chama de Septuaginta. Ela está aqui, ó. Nós publicamos essa edição. Você depois pode, a gente deixa ali para vocês darem uma olhadinha, treinarem seu grego aqui. Um pouco mais adiante ali, antes de Jesus nascer, começam alguns movimentos religiosos que preservaram também as Escrituras no que a gente hoje chama de manuscritos do Mar Morto. Eles foram encontrados cerca de 70 anos atrás, mas eles foram escritos nessa época, antes de Jesus nascer. Veja, eles ficaram escondidos por mais de 2000 anos, mas eles, quando nós os descobrimos, nós fomos checar se o que a gente tinha da Bíblia era parecido com o que eles tinham escrito, e a semelhança é gigantesca. Isso só reafirma a qualidade do texto que a gente tem disponível. Bom, aí temos Jesus então, nós temos registro dele indo à sinagoga e lendo. Então Jesus era um homem que foi ensinado a ler, foi letrado. Provavelmente José foi quem o ensinou. Ele foi na sinagoga, então ele lê um trecho das Escrituras, depois explica. A gente lembra que isso até dá uma certa confusão, né? Mas ele tinha acesso então ao hebraico. Os estudiosos dizem que ele provavelmente dominava muito bem o hebraico, o aramaico e talvez o grego também, pelas as citações que ele faz da Septuaginta. Então, veja só como as línguas estão ali misturadas. Pode passar, por favor, irmão. Então, como comentamos aqui, em Neemias a gente vê que a Bíblia já precisava ser traduzida naquele momento, porque o povo já não conseguia compreender a fala, o hebraico que estava registrado ali. Vamos adiante, por favor. Hoje no mundo, quantas pessoas têm as Escrituras em sua língua? Cerca de 7,2 bilhões de pessoas. Isso não significa que ela tem uma Bíblia, tá? Isso só quer dizer que existe uma tradução da Bíblia, ou uma porção das Escrituras traduzida para essa língua. Mas ainda existem 188 milhões de pessoas que não têm nada da Bíblia na sua língua materna. 188 milhões, é quase um Brasil inteiro, que não tem nem um evangelho de João, nem um folhetinho, nem uma porção. E um pouco da nossa conversa hoje, irmãos, é para despertá-los a respeito disso. Foi, né? Então, quantas línguas possuem as Escrituras? 3.686 línguas têm alguma coisa, alguma porção das Escrituras já traduzida, sendo 743 Bíblias completas. Lembrem, irmãos, 200 anos atrás existiam 40 Bíblias, 40 línguas que tinham a Bíblia completa. Em 200 anos a gente conseguiu traduzir mais 700. Glória a Deus, amém? Mas ainda faltam muitas. Tem 3.700 línguas sem Escrituras. Então, aqueles 188 milhões de pessoas falam 3.700 línguas, e para essas línguas não tem nenhuma escritura pronta. Mas eu vou mostrar um outro quadro que é um pouco mais animador. Bom, aqui é no mundo, tá? Esses pontinhos vermelhos são povos em que ainda não tem nenhuma escritura e nenhum trabalho iniciado de tradução. O Brasil, ele está um pouquinho naquele canto e um cantinho aqui, ó. O Nordeste ficou do lado esquerdo aqui. Mas dá para ver uns pontinhos? Pode passar, que na próxima tem só o Brasil. Bom, então esses pontinhos vermelhos são povos, etnias que têm línguas para as quais ainda não tem nenhuma tradução e também nenhum trabalho de tradução. No total, no mundo, são 980 povos.
E esse já é um número recorde, a primeira vez na história que a gente desce assim de 1000, o número de povos que ainda não tem nenhum trabalho de tradução. Então, estamos felizes, mas vejam que ainda tem muito trabalho a ser feito. Não dá para ver bem ali, depois eu posso passar o link para vocês de como é que vocês acompanham isso, mas tem alguns pontinhos verdes, que é onde a gente já tem alguma coisa, e alguns pontinhos em azul que tem trabalhos acontecendo de tradução. Pode passar, por favor, irmão. Mais um pouco de linha do tempo. Então, dos primeiros cristãos, vamos chegando até os nossos dias, tá? A gente teve a formação do cânon do Novo Testamento. O que é o cânon? O cânon é essa seleção de livros que fazem parte, que a igreja olhou e falou, esses livros realmente são sagrados, são inspirados, são dignos de confiança, merecem compor a leitura devocional da igreja, a teologia da igreja, tem autoridade sobre a teologia da igreja. Então, essa formação acontece nos primeiros séculos do cristianismo, e logo em seguida aparece a primeira Bíblia, como a gente conhece, né? Com a junção desses livros, que a gente chama de Códice Vaticano, que ela existe até hoje, está guardada na Biblioteca do Vaticano, com esses livros colecionados, porque a Bíblia é essa coleção de livros, né? Então, nos primeiros séculos teve muito debate sobre qual livro entra, qual livro não entra, mas lá pelo século V, mais ou menos, isso estava bem resolvido. Depois é que vai vir mais confusão. Mas aí a gente já tem a Bíblia mais ou menos completa. Temos ali, por meio de Jerônimo, a primeira tradução do Antigo Testamento e do Novo ao latim, que é a Vulgata, está aqui. Jerônimo não tinha acesso, na verdade, irmãos, nenhum dos tradutores da antiguidade teve acesso a tanta informação quanto a que a gente tem hoje. É muito desproporcional, mas Jerônimo fez esse trabalho para traduzir para uma língua vulgar, uma língua comum, por isso o nome Vulgata, e é essa tradução para o latim. Logo, algum tempo depois, a gente teve as primeiras traduções para outras línguas, que foi a Bíblia Armênia. Os armênios foram o primeiro povo que se enxergou como cristão. Temos uma Bíblia gótica. Engraçado, né? Gótico parece que é só aqueles adolescentes que... Não, mas os godos que invadiram o Império Romano, eles precisavam de uma tradução da Bíblia, que foi a Bíblia gótica. E depois a Bíblia siríaca, que é parecido com o que a gente conhece hoje do árabe. Ali, uns séculos depois, começa um resgate do texto hebraico, porque até então a gente está pensando no grego, está pensando no latim, mas os judeus vão fazer o dever de casa deles e começam a olhar para a Bíblia hebraica, e aí surge o texto massorético. Eles fazem anotações de como esse texto deveria ser lido, deveria ser entendido. Surgem algumas outras cópias ali, e aí muito mais para frente vai chegando algumas tradições nas línguas europeias, que são as línguas mais próximas para nós, mais familiares. Então tem a tradução de Wycliffe para o inglês, que é muito importante, mas Wycliffe é condenado como herege por conta dela. Em seguida vem a formação do texto recebido por Erasmo de Roterdã, que dá base para várias traduções, inclusive Almeida Revista Corrigida. E Erasmo, o que ele fez foi compilando vários textos que ele tinha disponível, por isso que talvez alguém já esteja até se perguntando isso. O texto recebido tem alguns trechos a mais que o texto crítico, porque Erasmo foi juntando as cópias que ele tinha, e onde tinha a mais ele falou, quer saber? Vou colocar, porque para não faltar, porque aqui tem. Então ele foi juntando esses textos, e esse texto foi base para várias traduções importantes, como a de Lutero também. Almeida também deve ter usado essa tradução. Temos a tradução do Tyndale, e aí temos a Reforma Protestante, a tradução de Lutero, que começa assim
ele faz essa tradução num momento em que houve uma revolução tecnológica também, e agora podia-se usar a imprensa, ou a prensa de Gutenberg, para imprimir a Bíblia com muito mais velocidade do que ficar copiando. Então isso deu muita agilidade para o processo das traduções. Obrigado, irmão. Vamos adiante. Então, passar um pouquinho aqui para a tradução. Alguém reconhece esse texto? Que língua que está aqui? Vocês conhecem? Ó, o pessoal está estudando, hein? É grego. O que está escrito aí? Opa! Apóstelon. Alguém já reconheceu uma palavra aí? Apóstelon. O que será que está falando? Sobre os apóstolos da Bíblia, será? Apóstolo, ton arton, soepi, prosopon. Será que se a gente transliterar, pode passar por favor? Será que agora dá para entender? Apóstolo, ton arton, soepi, prosopon, toidatos. Agora está claro? A gente trouxe para o alfabeto latino, né? Mas ainda não deu para entender. Não deu. Então, já sabemos que traduzir não é só trocar as letras para o nosso alfabeto, né? Porque ainda não deu para entender. Dá para ter alguma palavra vocês conhecem? Apóstolo. Vamos mais adiante. Agora está mais claro? Não, é o mesmo versículo, gente. É que eu não pus a referência. Isso aí está em que língua? Como é que você sabe que não é aramaico? Pode passar, por favor. Agora sim. Traduzir palavra por palavra. Vamos lá. Olha o apóstolo aí. O que o apóstolo fez? Então, vê se você conhece esse versículo. Envia o pão teu sobre a superfície da água, já que em muitos os dias encontrarás ele. Conhece esse versículo? Opa, muito bem. Então aí você já viu que o apóstolo aí é um verbo, né? Envia, lança, joga. E é daí que vem realmente a palavra apóstolo, é aqueles que são enviados, né? Para vocês verem como tem algumas palavras que a gente não traduziu. Quando a gente fala apóstolo, presbítero, diácono, é grego que a gente está falando. Mas a gente não traduziu, a gente só transliterou, pegou a palavra, o som e trouxe para o português. Aí parece que virou uma outra coisa, né? Diácono virou uma outra coisa, presbítero. Vamos lá, pode passar, por favor. Gênesis 1, aqui você já conhece, né? Pode passar, é mais um exemplo. A gente já viu que, pode passar, para traduzir não basta só trocar o alfabeto. Aqui você sabe, né? Da direita para a esquerda. Então o Bereshi é a primeira palavra, dali. E vem de lá para cá, Bara Elohim. Tá? Pode passar, por favor. Aí a tradução palavra por palavra, ainda não é a tradução como a gente gosta. Em início, criou Deus os céus e a terra. Em início, mas pode ser cabeça, pode ser chefe. Mas a gente sabe que ali está falando de um início. Pode passar, por favor. E aí uma tradução, no princípio, aí na Nova Almeida, Deus criou os céus e a terra. É assim como a gente traduz na Nova Almeida atualizada. Pode passar, irmão, por favor. Então, traduzir bem é transportar o sentido. Pode passar, que eu tenho muita coisa para falar para vocês, e já falamos aqui um pouquinho sobre o grego. Então, o que é tradução ou traduzir? Algumas definições que a gente tem aí, nesse livro que é publicado pela Sociedade Bíblica.
Tradução ou traduzir pode ser recriar. Por isso que a tarefa da tradução precisa começar de joelhos, porque a responsabilidade é enorme. Tradução também é transmitir forma e sentido de uma língua-fonte em outra língua, uma língua receptora, em uma nova forma. É muito mais do que substituir palavras. Não basta substituir as palavras, porque a mensagem é que precisa chegar do outro lado. Então, o desafio do tradutor é com o sentido, com a forma, mas especialmente com quem vai ler, com quem vai ouvir, para que a mensagem chegue. Se não chegar, a tradução não foi bem feita. Ou se chegar distorcida, se chegar com elementos estranhos, também o trabalho não foi bem feito. Pode passar, por favor. Então, será que eu posso botar no Google Translator? Alguém já falou assim, agora a gente conclui a tradução das Bíblias para todo mundo, é só pôr no Google Translator. Irmão, seria ótimo mesmo se a gente tivesse essa possibilidade. Acontece que muitas línguas que não têm as escrituras sagradas, talvez a maioria delas, sequer têm alfabeto e gramática escritos, porque muitas dessas línguas são línguas ágrafas, línguas que só são faladas. Então o Google é incapaz de nos ajudar nessa tarefa, apesar de que temos muita ajuda da tecnologia. Tem um software que as Sociedades Bíblicas Unidas utilizam, chama Paratext, que ajuda muito os tradutores, porque coloca todos os textos em paralelo e faz um mapeamento das palavras, ajuda muito, mas não dá para apertar um botãozinho, precisa de gente nesse processo, seres humanos. Pode passar, por favor. Aqui, não sei se vocês conhecem, esse é o Rio São Francisco, uma transposição do Rio São Francisco. Eu acho que uma outra metáfora que ajuda a gente a entender a tradução, é que traduzir é um pouco transpor. É o mesmo rio, a mesma água, só que vai passar por outro solo, vai regar outro lugar, e ali talvez nasça outro tipo de fruto, outro tipo de diversidade. Se aqui dá mamão, ali pode ser que dê pitanga, mas é a mesma água. E isso é maravilhoso, irmãos. Vocês vão ver alguns exemplos aqui de como a gente aprende de Cristo, quando Cristo é traduzido em cada língua, cada contexto. A gente aprende mais de Cristo. Cristo tem outras faces, Cristo tem outra glória que aparece em cada língua. É uma coisa linda de ver mesmo. Pode passar, por favor. Então, as decisões que a gente precisa tomar sobre os desafios do significado. Então, temos algumas distâncias que precisam ser transpostas na tradução, né? A primeira delas é esse distanciamento temporal e cultural. A Bíblia é um livro muito antigo, e o mundo bíblico é um mundo oriental. Para nós aqui no Ocidente, é um outro jeito de pensar. Por exemplo, alguém já falou que a parábola que Jesus conta sobre o filho que pede a herança do pai e vai embora, vocês conhecem essa parábola às vezes como filho pródigo, né? Para o mundo oriental, não é uma ofensa tão grave ele pedir a herança. Não é uma ofensa muito grande, porque o pai pode achar que está na hora dele tocar os negócios da família. O que é uma ofensa muito grave? Ele sair de casa, ele não morar no quintal, não morar na mesma terra, ele não preservar o nome da família. Isso no mundo oriental que é a ofensa mais assustadora, mas para a gente não, né? Para o mundo ocidental, pedir a herança que parece que é a grande coisa. Então, essa distância de mundos, como por exemplo a hospitalidade, né? Para o mundo oriental, especialmente na antiguidade, a hospitalidade é tudo.
É tudo. Você está disposto a tudo para ser hospitaleiro. Porque é assim que o mundo funciona. Se eu não for hospitaleiro, o que vai ser de mim na minha cidade? O que vão falar de mim? Hospitalidade é tudo. Para a gente, mais ou menos. Para quem mora em São Paulo, então, zero hospitalidade. A gente tem desafios linguísticos, né? Os manuscritos originais da Bíblia foram escritos em hebraico, aramaico e grego, que são línguas, o grego até a gente tem mais recursos, mas o hebraico e o aramaico, línguas bastante distantes de nós, e que precisaram ser reconstruídas ao longo da história, muitas vezes para entender o que realmente estavam dizendo. Temos problemas textuais entre os manuscritos, então tem um que tem uma expressão, outro que não tem, são vários manuscritos. Então como é que a gente compara esses manuscritos e vê com qual opção a gente fica? Como eu comentava com os irmãos, Erasmo de Roterdã, que criou, que editou o texto recebido, o que ele optou foi, junta tudo. Mas evoluímos de lá para cá nessa arte, mas temos esses desafios. Temos problemas exegéticos e teológicos. Qual foi o tom de voz com que Jesus falou com Maria em Caná? Né? Como é que foi esse mulher? Ele estava sentindo o quê? É difícil de entender isso, né? E temos mais desafios. Pode passar, por favor. Os idiomas recortam o mundo a partir de uma visão particular. Para a gente nem sabe direito porque a gente está imerso nisso. É que nem a história de um peixe que perguntou para o outro. Vocês conhecem essa história? Um peixe perguntou para o outro: você já ouviu falar de água? Aí o outro peixe: não tem ideia do que seja isso. Por quê? Porque está mergulhado nisso, né? Então nós pensamos em português, não é verdade? Então, para a gente o português é a maneira de descrever o mundo, a maneira como o mundo funciona. Agora, por exemplo, tem uma língua indígena em que o menino fala os pronomes, ele fala como as mulheres, como a sua mãe, até ele se casar. Quando ele se casa, ele fala como homem, tá? Deu para entender? Agora, na hora de traduzir, Jesus fala como? Porque ele não se casou. Paulo fala como? Porque ele também não se casou. A gente traduz ele como a mulher fala? É um desafio de um idioma, que pensa daquele jeito. Não adianta falar: não, calma aí, não precisa dessa frescura. Não, é o jeito como eles pensam o mundo. Tem idiomas que, quando você está em pé, você fala de um jeito, quando você está sentado, você fala de outro. E aí essa fala de Jesus, ele estava em pé ou sentado? A Bíblia não diz. Como é que eu faço? Como é que eu registro? O tradutor precisa tomar uma decisão. O tradutor vai precisar botar ele sentado ou em pé nessa história. Não tem escapatória. Só que a Bíblia não contou se ele está em pé ou sentado. Aí ele vai precisar pensar nas implicações. Se estiver sentado, naquela cultura, significa que ele está tranquilo, que ele está ensinando e tal. Se ele estiver em pé, pode ser que ele esteja de passagem. Então o tradutor precisa tomar decisões. Por isso precisa de muita iluminação do Espírito Santo, muita consultoria da população local. Faz sentido isso? É isso, não é? Pode passar, por favor. Então nós temos esses desafios, as línguas, temos métodos de exegese, temos o contexto bíblico, temos o desafio do idioma para onde a gente vai levar aquela mensagem, e precisamos do estudo da tradução. Pode passar, por favor. Agora, o que os tradutores devem fazer quando a sua língua e cultura diferem significativamente da língua e culturas bíblicas? E aí temos mais desafios pela frente. Pode passar, por favor. Vamos lá. Todas as culturas no mundo têm ovelhas? Como é que eu explico que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo?
Que bicho é esse? Para uma cultura que nunca viu um cordeiro na vida. Né? Como é? Que outro bicho que eu uso? Ou será que eu crio um nome e boto uma figurinha do lado? Alguns tradutores resolvem assim. Aqui, os Yanomami, por exemplo, uma solução que os tradutores encontraram para traduzir: eis que estou a... O que é isso? Porta? O que é porta? A gente não tem isso. Então os tradutores botaram uma figura de um homem batendo numa placa de madeira, numa casa, explicando que aquela placa de madeira é o que separa, o que fecha uma casa. Então, como é que a gente resolve a tradução? Tem muitos desafios, irmãos. Tâmaras, uvas, figos, a figueira é um outro universo para a maior parte do mundo. Outra coisa que para nós é muito básica: pão. Existe pão em toda a cultura? Mais ou menos. Talvez não pão de trigo, né? Agora, como você traduz Jesus falando: eu sou o pão da vida? Para os coreanos, eles traduziram: eu sou o bolinho de arroz da vida. Porque o pão deles é literalmente bolinho de arroz. É isso aqui. A base da alimentação deles é o bolinho de arroz. Não faria nenhum sentido eles falarem que eu sou aquela coisa de trigo que os europeus comem da vida. Entendeu? Não. Então o caminho deles foi esse. Por isso que eu mostrei a imagem das pirâmides. Tem coisa que pode ficar meio estranha, irmãos. Mas é tudo isso para o Evangelho de Cristo ser proclamado. Para o que está perdido encontrar a vida. São esses esforços para Deus se fazer entender. Vamos lá, pode passar, por favor. Aparece neve na Bíblia? Aparece neve na Bíblia. Algumas vezes. Tem neve no mundo todo? Para os esquimós do Alasca, falar branco mais alvo que a neve, para eles é um pouco impreciso, porque eles conhecem 14 palavras para o branco. Tem vários tons diferentes, não é branco. Tem vários nomes de branco, desde o branco mais acinzentado até o branco mais reluzente, porque é o contexto deles. Agora, aqui no Brasil, como é que a gente traduz para o indígena sobre a neve? Tem uma língua indígena em que neve quer dizer pedacinho de frio, mas eles só sabem de ouvir falar, nunca viram. Então, será que dá para usar neve? Faz sentido falar de neve? Ou será que eu falo mais alvo do que a pena do urubu filhote? Que urubu, não sei se você já viu filhote de urubu, ele nasce branquinho. A pluma dele é usada muito pelos indígenas, né? Então, será que eu falo que eu vou ficar mais branco do que a pluma do urubu? Então, são decisões que precisam ser tomadas. Porque como é que eu sou fiel ao sentido do texto e ao ouvinte da mensagem? Eu preciso ser fiel a esses dois. Pode passar, por favor. Então, alguns métodos, vamos falar de dois aqui, que são mais usados hoje em dia e que ajudam a gente a falar sobre as nossas traduções. Pode passar, por favor. Então, tem diferentes métodos e princípios na elaboração das traduções bíblicas. Isso é uma arte, mas também é uma ciência. E aí, como ciência, desenvolve métodos para que a gente possa ajudar os tradutores, para que a gente possa entender o que está sendo produzido. Pode passar, por favor. Então, temos a equivalência formal. Equivalência formal quer dizer que o tradutor se restringe à estrutura gramatical do idioma original, priorizando traduzir os textos sem mexer na forma das expressões. Ela é formal no sentido de manter a forma, da forma como está dito ali no hebraico,
eu vou traduzir para o português, mesmo que fique estranho, mesmo que o sentido não fique tão claro, eu vou ser fiel à forma dos textos originais. Tem uma equivalência dinâmica porque ela vai mudando o seu foco dependendo da necessidade. Então, neste método, o tradutor prioriza a transmissão do sentido de forma mais natural para o idioma receptor, idioma-alvo, mesmo que se exija outra forma na língua-alvo. Eu já vou mostrar exemplos aqui para vocês. E tem a paráfrase, que o tradutor é completamente livre para reescrever com as suas palavras o que ele quiser a respeito do texto original. E aí, alguns preferem não chamar isso de tradução, justamente porque a pessoa é muito livre e não precisa se ater necessariamente ao texto. Pode passar, por favor. Então, vamos ver aqui Gênesis 1, de 1 a 2. Na equivalência formal, na revista corrigida, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, por que a gente fala que a equivalência é formal? Porque eu não falo, hoje à noite, entrei eu aqui nesta igreja. Eu, enquanto brasileiro, eu não falo, entrei eu aqui. Eu falo, hoje à noite, eu entrei aqui. Ou, eu entrei aqui hoje à noite. Então, Almeida aqui, ele foi mais fiel à estrutura gramatical do hebraico, que coloca o verbo antes do sujeito. A gente, não. Então, quando a gente vai para a Nova Almeida, que a equivalência é dinâmica, a gente já tem, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí, quando a gente vai para a mensagem, que já é paráfrase, em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra, tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. Isso está no texto? Não. Por isso a gente chama de paráfrase. Porque o autor está livre para escrever do jeito que ele quiser. Então, na sociedade bíblica, nós não temos nenhuma paráfrase. A gente tem traduções de equivalência formal e de equivalência dinâmica. Pode passar, por favor. Agora, aquele texto que vocês leram lá, em grego, vamos ver na equivalência formal. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Beleza. Equivalência dinâmica está muito próxima, né? Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Agora, um outro texto de equivalência dinâmica, mas mais dinâmica ainda, é a NTLH. Olha como fica. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Uai! O que aconteceu? Se você continuar o texto de Eclesiastes 11, você vai entender que é sobre isso que o texto está falando. É sobre você investir os seus recursos, sua energia, diversificar, não botar tudo numa cesta só. É sobre isso, não é sobre pão na água, certo? Não é sobre pão na água, até porque para o brasileiro isso é uma imagem completamente estranha. Como é que esse pão na água vai voltar para mim depois? Como é que eu vou reencontrar um pão na água? Então, os tradutores da NTLH, eles pensaram assim, para eu ser fiel ao sentido e ao leitor, a gente precisa ser mais claro no que esse texto está falando. E aí eles vão direto ao ponto. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Depois você lê os livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, leia na NTLH. É uma experiência muito legal, porque ela é muito explícita.
E aí tem a paráfrase na mensagem, fala: seja generoso, a misericórdia é grande investimento, a misericórdia sempre trará grandes rendimentos. Aí na mensagem já entrou a misericórdia, a generosidade, que aí é uma sugestão aí do Eugene Peterson, quando ele fez essa paráfrase. Então percebam, irmãos, que tem a mais formal ali, a corrigida, que vocês viram no Gênesis 1, que fica até estranho para nós. A gente está acostumado porque a gente é crente, né? No princípio criou Deus. É porque você ouve isso a vida inteira, então você sabe o que significa. Mas se você quer que a mensagem seja entendida por um não crente, precisa falar a língua dele, certo? Ou eu vou ensinar crentez para ele poder ler a Bíblia. Então a gente precisa, de alguma forma, fazer a mensagem chegar lá. Você que está na igreja há muito tempo, o criou Deus já está dentro de você, tudo bem. Mas vejam que o nosso esforço é para que o Evangelho seja conhecido. Então pode passar, por favor. Então, se a gente fosse colocar num espectro, né, do mais formal para mais paráfrase, a gente tem como mais formal o interlinear, que eu acho que você talvez não conheça. Interlinear, ele é como aqueles exemplos que eu coloquei, traduzido palavra por palavra, não é a frase. Nós temos o Novo Testamento interlinear, que é grego-português, tem os dois juntos aqui, um em cima do outro, como vocês viram no exemplo. E nós temos o Antigo Testamento interlinear em 4 volumes, mais um léxico. Então aqui eu estou só com o primeiro volume, que é o Pentateuco, e o 5º, que é o léxico. Então é uma obra bem volumosa. Então, se você quer uma tradução formalíssima, você precisa de uma tradução interlinear, porque aí você vai ver a tradução palavra por palavra. Temos também, próximo ali mais, a Almeida Revista e Corrigida, a Revista Atualizada, que já vai vindo aqui para a equivalência dinâmica. Na dinâmica temos a NVI, NTLH, NVT, e a nossa nova Almeida Atualizada, que a gente lançou em 2017, como uma atualização das Almeidas, que eu já vou falar sobre ela. E nas paráfrases a gente tem Bíblia Viva e Bíblia Mensagem. Então, Zé Roberto, você que fez essa... Então, o Zé Roberto fez esse espectro para a gente, dessas traduções, que ajuda bastante a se localizar, né, entre elas. Pode passar, por favor. Mais um exemplo maravilhoso. Aqui, alguns missionários estavam numa tribo em Papua Nova Guiné, traduzindo a Bíblia para essa tribo, e vejam só, na língua deles não existia a ideia de perdão. Não havia essa ideia, então não tinha palavra para expressar perdão. Como é que você traduz perdão sem a palavra? Tem uma opção, que é você pegar uma palavra estrangeira e falar e tentar ensinar o que ela significa, que é o que a gente fez com o apóstolo, presbítero, diácono. Tudo isso são palavras estrangeiras que a gente pegou e cada um explica ela de um jeito. Mas os missionários pediram iluminação a Deus, e eles perceberam uma coisa muito impressionante. Toda vez que eles entravam na casa das pessoas, ou muitas vezes que eles entravam, tinha pendurado na porta uma mandíbula humana, o queixo, uma queixada humana, pendurada na porta. E a primeira vez eles viram, tal, na segunda eles perguntaram: o que é essa queixada que vocês põem em cima da porta? Aí a pessoa falou: essa aí é do meu irmão. Então ela está pendurada aqui para toda vez que eu passar por ela, eu lembrar que eu preciso vingar a morte dele. Eu sei quem matou. Então toda vez que eu olho para ela, eu me lembro que eu preciso vingar a morte do meu irmão. E aí o que esses missionários, iluminados pelo Espírito Santo,
conseguiram encontrar aí o caminho para descrever perdão, porque aí a forma que eles traduziram foi que Deus não pendura mandíbulas. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Então veja como a gente ganha, veja como a gente ganha de Cristo cada vez que o Evangelho é traduzido em outro contexto. Então o perdão de Deus é que Ele não pendura mandíbulas. Nós matamos o Filho dEle, e Ele nos perdoa, e o seu amor não é abalado por conta disso. Pode passar, por favor. Queridos, e estamos chegando então para a Bíblia que chegou até nós. Quanto tempo eu tenho? É? Vamos lá, mais um pouquinho. Bíblia em português. A Bíblia que nós temos aqui é de João Ferreira de Almeida, a mais conhecida, que chegou até nós. Almeida nasceu no interior de Portugal, foi educado pelo tio, que era padre, em Lisboa, mas adolescente ele já sai de lá, e ele se converte ao protestantismo, lendo um folhetinho de Cipriano de Valera, que traduziu a Bíblia que a gente chama como Reina Valera, do espanhol. Então ele leu esse folhetinho que chamava A Diferença da Cristandade, e ele se converte ainda adolescente, e aos 16 anos ele começa a tradução da Bíblia para o português, aos 16 anos, jovens. Mas ele só vai ver a primeira impressão do Novo Testamento, não da Bíblia completa, aos 53. Irmãos, o trabalho de tradução é assim mesmo. Muitos tradutores não viram o trabalho finalizado, mas Moisés também não entrou na Terra Prometida. É assim que funciona mesmo. Ele se tornou ministro, depois ele vai estudar, se torna ministro aos 26 anos. Isso tudo ocorre na Ásia, na Indonésia. Naquela época chamava Batávia. Batávia, tem iogurte Batavo aqui? É uma herança dos holandeses, porque naquela época os holandeses estavam ali ocupando a Indonésia, antes os portugueses tinham ocupado, por isso tinham muitos falantes de português, e Almeida era missionário ali, e traduziu a Bíblia para os habitantes da Batávia. Veja só, no outro lado do mundo, na Indonésia. Ele traduziu também o Antigo Testamento, mas em Ezequiel 48, foi o último capítulo que ele traduziu, parou no versículo 21 e faleceu ali, não terminou o Antigo Testamento. Quem terminou foram alguns outros companheiros ali, um holandês e 2 alemães, que concluíram esse trabalho na Índia. Veja só o trabalho que Deus teve para traduzir a Bíblia para o português, isso em 1680, mais ou menos. A primeira impressão desse Novo Testamento foi em 1681, isso faz 350 anos. Então a Bíblia completa só é publicada em 1753, em vários volumes, em pedacinhos, que nem a gente fez o Antigo Testamento interlinear, e em volume único só em 1819. Pode passar, por favor? Isso aqui é a folha de rosto, ou frontispício, desse Novo Testamento. O primeiro aqui, ele foi em Amsterdã, o segundo foi na Batávia, em Batávia. Aí está escrito, vamos ver, Novo Testamento, todos os livros, todos os sacros, santos livros e escritos evangélicos e apostólicos do novo concerto de nosso fiel Senhor, Salvador e Redemptor, Jesus Cristo, agora traduzido em português pelo Padre João Ferreira Agnes de Almeida, ministro pregador do Sancto Evangelho, com todas as licenças necessárias.
Então, irmãos, João Ferreira de Almeida não era padre, tá? Padre é a expressão sacerdotal que existia na época, mas ele era um ministro reformado da igreja holandesa reformada, mas essa era a expressão que se utilizava na época. E aqui do lado eu coloquei a advertência que ele imprimiu, que ele colocou na primeira edição, porque a primeira edição saiu com vários erros. Veja, irmãos, a dificuldade, o desafio que é você traduzir, publicar, imprimir o texto sagrado. E se vier um erro, o que você faz? Então, na primeira edição de Almeida foi impresso em Amsterdã, na Holanda. Quando chegou para ele, ele falou, tem um monte de coisa aqui errada. Então ele anotou todos os erros e fez essa advertência, um índice dos erros da impressão. Dá para ler aqui, ó? Índice dos erros que nesta impressão, com a pena, vão emendados. Então, na mão, ele corrigiu os erros e botou essa advertência. E isso lá em 1690. Veja que distante da gente, né? No Brasil, essas escrituras eram proibidas, tá? Não chegava no Brasil. Eu vou contar como é que chega depois. Pode passar, por favor. Então, Almeida fez essa tradução, teve a publicação do Novo Testamento em 1681, a Bíblia completa, ele já tinha morrido. Aí em 1808, Napoleão Bonaparte, já ouviu falar de Bonaparte? Ele quer tomar a Europa toda, quer ser rei do mundo, né? A corte portuguesa, o rei de Portugal, assustado, com medo, sabendo que não ia dar conta de segurar Napoleão, apesar de que tem gente que diz que ele daria conta. Ele junta tudo e vem para o Brasil. Lembra dessa história? E ele vem para o Brasil aliado com a Inglaterra. A Inglaterra era o único aliado. E a Inglaterra falou, a única condição é que uma das condições é, você precisa abrir os portos do Brasil para a gente fazer negócio. E a corte precisa abrir os portos, que até então o Brasil só podia exportar para Portugal, né? Quando o Brasil abre os portos para a Inglaterra, nessa época aí, estava começando uma coisa chamada Sociedade Bíblica Britânica, na Inglaterra. E eles ficam sabendo que já existe uma tradução para o português, feita 150 anos antes por um tal de João Ferreira de Almeida. Já existe essa tradução, abriram os portos, vamos imprimir Novo Testamento e mandar para lá. Então, em coisa de 4 anos, já tinha Novo Testamento desembarcando no Brasil. E o que o pessoal fazia era trazer as caixas, abrir no porto e deixar as caixas lá abertas. Porque não podia proselitismo, isso não podia. Não podia tentar convencer você de que isso é bom, não podia. Então o pessoal trazia as caixas, deixava aberta. É um pouco do que a gente faz hoje em dia com o nosso Novo Testamento, né, Reuel? A gente tem uma caixinha de Novo Testamento que está escrito assim, este é um presente para você. Aí tem lá 15 Novos Testamentos, você deixa em qualquer lugar e as pessoas vão pegando. Então veja que esse método funciona. Bom, então isso em 1808. Lá em 1875 teve a primeira revisão do texto de Almeida, em Londres. Em 1889 nasce a Almeida Corrigida. A RC que a gente tem hoje é herdeira desse texto de 1898. Em 1917, os brasileiros fazem a primeira tradução para o português, totalmente brasileira. Chama Tradução Brasileira. Você encontra ela nesta edição que nós fizemos aqui, que tem 5 traduções. Tem ali fora, né? Para vender. Então, você vai encontrar a tradução brasileira. Ela é bem erudita, feita por grandes nomes da literatura brasileira da época. Então, 1917. Em 59 e 93, a RA sofre atualizações, né? A Almeida
A revista atualizada é lançada em 59, depois ela sofre uma outra revisão em 93. A RC sofre uma revisão em 69 e depois em 95. Então a edição, se você tem a RC aí, a sua edição provavelmente é a de 95. Em 88, nós lançamos a Bíblia na linguagem de hoje, que foi uma Bíblia muito atacada, porque talvez estivesse muito à frente da sua época, porque ela é a mãe da nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, que foi lançada em 2000. Então, lá na década de 80, já surgiu uma tradução mais acessível. Em 2017, então, nós lançamos a nova Almeida atualizada, que foi nossa última atualização de Almeida, e a gente tentou deixar ela um pouco mais acessível. Pode passar, por favor? Olha, assim que era a edição de Almeida, de 1681, vê se você consegue ler esse português. Tá. E aí, estranho? Entende por que a gente atualiza a tradução? Porque a gente não fala mais esse português. Talvez no Brasil quase nunca falamos esse português mesmo. Então a linguagem muda. A orientação que nós temos das Sociedades Bíblicas Unidas, dos consultores, é de que uma tradução precisa ser revisada a cada 25 anos. Quem tem filho adolescente já percebeu que você não fala a mesma língua do seu filho. É outra língua. Tem alguns missiólogos que falam que para você fazer missão entre as novas gerações, é quase missão transcultural. Porque você precisa aprender toda uma linguagem, referenciais, de cultura, que a gente não tem. A gente estava falando hoje, de cair a ficha, são outros 500. Quem sabe o que são outros 500? Só quem era vivo quando o Brasil fez 500 anos. Então, são outros referenciais. Então, a gente precisa atualizar. Pode passar, por favor. Então, teve essa atualização da revista atualizada. A preocupação dos revisores era de ler a Bíblia em voz alta, de ler a Bíblia na congregação. E aí algumas coisas problemáticas, por exemplo, em Êxodo 24, 14, na corrigida, fala: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Você está lendo o texto, mas quem não está lendo vai pensar assim: nossa, mas vai esperar até eu me tornar avô? Até que nos tornemos avós. Vai demorar muito. Então, a solução dos revisores da revista atualizada foi botar vós outros, até que nos tornemos a vós outros, que para a época funcionou, para hoje não funciona mais, por isso que na Nova Almeida a gente tirou, até que nos tornemos a vocês. Aí pronto, resolveu, né? Outro chama cacófatos, isso, outros cacófatos, pô café. Quando a gente está falando pô café, homens de pô café, café. Dentão, o dentão, desdentão, é um cacófato. Que quando a gente está lendo, não tem problema, mas quando alguém tá falando na igreja, pode causar uma estranheza. O tatu, volta tatu também. E o ali se viu, isso está lá em Eclesiastes 7:7. Ali se viu o fim de todos os homens. O que ali se viu? Alice? É ali. Então, isso tudo foi revisto na revista atualizada, para ela ser melhor lida na congregação. Pode passar, por favor. E aí a NTLH procura ser exata, clara e natural. Olha só, irmãos, um brasileiro médio, no dia a dia, a gente usa, no máximo, umas 1000 palavras do português, tá? Umas 1000 palavras que a gente conhece, que a gente usa. Que a gente conhece, deve ser umas 2500 palavras, assim.
Então, os textos de Almeida que a gente tem, eles têm em média 8.000 palavras diferentes. Então, imagine que um brasileiro médio, eu estou dizendo assim, um brasileiro que fez ensino fundamental, ou talvez fez ensino médio, ele não vai conhecer 6.000 palavras das 8.000 que Almeida tem. Mas quem que leva dicionário para a igreja? Ou quem que lê a Bíblia junto com o dicionário? Deveria, poderia. Nós temos um dicionário, inclusive, da Sociedade Bíblica. Por isso que a NTLH, ela foi pensada para ser acessível. Por isso ela tem 4.000 vocábulos, que já é difícil para um brasileiro médio. Mas muito mais acessível que qualquer outra Bíblia Almeida, tá? Pode passar, por favor. Então, a Nova Almeida atualizada, nós lançamos em 17 também com esse desafio de ser um texto clássico, que aqueles textos que a gente decorou, que são mais próximos do nosso coração, eles quase não foram mudados. Mas algumas palavras mais difíceis, essas foram. Então, uma linguagem atual. Pode passar, por favor. Pode passar também. Então, onde podia botar uma palavra mais fácil, a gente colocou. Por exemplo, irrisão. Quem sabe o que é irrisão? Lá em Jó fala que ele era motivo de irrisão. Sou irrisão para os meus amigos. Aí nós colocamos o que ela quer dizer. Sou motivo de riso. Agora eu entendi. Então, a Nova Almeida tem esse exercício de onde dá para deixar mais fácil, a gente deixou mais fácil. Mais termos clássicos, como propiciação, por exemplo, aí não tem como facilitar, você vai precisar estudar, vai precisar entender o que é. Não tem como facilitar. Justificação, também vai precisar entender o que é. Isso a gente manteve. Pode passar, por favor. Formulações mais usuais também, então, ninguém fala louvar-te-ei. A gente fala, eu te louvarei. Só Michel Temer, né? A mesóclise. Então, eu te louvarei. Mesóclise, próclise, pode passar, por favor. Tu e vós também a gente trocou, sempre que possível, para você e vocês. Como eu mostrei para vocês, resolve muita coisa nos avós. Mas em direção a Deus, a gente ainda manteve o tu. Porque a gente percebe que, para o brasileiro, o tu carrega uma proximidade diferente. Pode passar, por favor. Nas formas de tratamento também, levando em conta o registro linguístico, quando é senhor, pode passar. A ordem dos termos na frase, como eu comentei, respondeu a mulher, virou a mulher respondeu. Simples. Pode passar. E aí, alguns desafios do Brasil, e eu estou caminhando para o final, tá? Vou passar rapidinho para dar um panorama de como é que a gente está no Brasil e fazer um desafio para você. No Brasil, nós temos, tem muito debate, o número de línguas que nós temos no Brasil. Aqui tem o que a gente já tem de Bíblias e Novos Testamentos completos. A maioria, aqui são línguas indígenas, né? Então temos, na verdade, 4 Bíblias completas, consagradas, assim, que já estão prontas, e outras em fase experimental. O que quer dizer isso? Quando uma comissão de tradução termina uma tradução, faz uma impressão pequena ali e bota em uso, para ver como é que as pessoas sentem aquela tradução, né? Nós também fizemos isso na Nova Almeida. Antes de lançar em 2017, lá para 2015, por aí, a gente lançou um Novo Testamento. Alguém chegou a ver esse Novo Testamento na Nova Almeida? Chegaram a ver? Recebeu? Então, a gente distribuiu para testar. Será que está bom? Não é a versão final. O que a igreja acha disso? E fizemos ajustes a partir dessa versão experimental. Então, aqui está muito pequenininho. Nossa, não dá para ver nada. Mas nós temos cerca de 40 Novos Testamentos em línguas indígenas no Brasil. Mas o desafio, irmãos, é que nós temos cerca de 200 línguas no Brasil. Então, temos um grande desafio pela frente. Pode passar, por favor.
Aqui, no que nós estamos envolvidos diretamente, é no Hunsrück, no Caingang, no Pomerano e em Libras. Hunsrück foi uma língua trazida por imigrantes europeus, que morreu na Europa e sobreviveu no Brasil. Mesma coisa do Pomerano, que é um tipo de alemão que não existe mais na Alemanha, mas existe no Brasil. Então, participamos de algumas dessas traduções. Caingang é uma língua indígena, e Libras é um grande projeto que a gente está envolvido nesse momento e pedindo a ajuda de vocês, que é a língua brasileira de sinais, que é uma língua, tá, amigos, irmãos, não é português, porque nós temos, por exemplo, a impressão em braille. Depois, em algum vídeo nosso vai ter, nós imprimimos a Bíblia em braille, mas é português em braille. Braille é só o método de gravação, são os furinhos que a pessoa passando o dedo consegue ler as letras e as palavras em português. Libras não, Libras é uma outra língua, precisa fazer uma tradução do zero, porque ela tem uma outra estrutura, tem outras expressões, é muito diferente, ela é espacial, de movimento, é outro processo, deve levar uns 20, 30 anos para a gente terminar, mas estamos engajados, já lançamos a primeira porção dessa tradução, pode passar, por favor. Então, no mundo tem por volta de 70 milhões de surdos, pode passar, uma grande parte de crianças, pode passar, tem muitas línguas diferentes de surdos, a surdez é um modo de vida, faz parte da identidade dos surdos. No Brasil, tem cerca de 10 milhões de pessoas com perda auditiva, mas 2 milhões são surdos profundos, e estima-se 40% sejam crianças, e nós temos essa campanha Sinal de Esperança, que é para a tradução da Bíblia em Libras, são funcionários da Sociedade Bíblica, uma comissão de tradução que vai experimentando, vai conversando com a comunidade surda em cada lugar pode ter expressões diferentes para tratar de uma mesma palavra, então é um desafio bem grande. Aí são etapas da tradução que eu não vou me delongar aqui, pode passar. Então, como você pode ajudar na tradução da Bíblia em Libras? Pode passar, por favor. Pode orar pelo projeto, por nossos tradutores, precisamos de oração, pode passar. Doando para a campanha, porque existe um desembolso financeiro. Vocês sabem, irmãos, qualquer Bíblia que você compra da Sociedade Bíblica, você está ajudando todos os nossos projetos. Mas alguns a gente pede uma oferta a mais, porque só a venda das Bíblias ainda não custeia todo o projeto. Pode passar. Você pode compartilhar sobre a cultura surda e a Bíblia em Libras com os amigos, falar sobre isso, né? Divulgar os materiais da SBB. Nós já temos, então, algumas histórias bíblicas no YouTube, em Libras. Se você conhece algum surdo, por favor, peça para ele entrar e assistir, comentar, dizer o que ele achou. Pode passar, por favor. Então, irmãos, a tradução da Bíblia é uma obra inacabada, só acaba quando? Quando Jesus voltar. Então, até lá, temos tarefa para cumprir adiante de nós. Pode passar, por favor. Você pode nos ajudar orando pelos tradutores e as suas famílias, tem vários projetos de tradução acontecendo, tem muitos grupos, irmãos, engajados em terminar de traduzir a Bíblia para todos os idiomas nessa geração. Então você pode nos ajudar orando por isso, pelos tradutores. Pode passar, por favor. Orar para que Deus levante novos tradutores. Quantos tradutores da Bíblia estarão em Fortaleza, esperando um chamado de Deus? Eu espero que aqui tenha uns 3, pelo menos, que digam, eis-me aqui, Senhor. Pode passar, por favor. Ore para que Deus providencie os recursos financeiros, porque é um processo que demora anos. Pode passar. E seja você mesmo a resposta para essa oração. Alguma coisa você pode fazer para nos ajudar nesse processo. É isso? Tem mais algum slide? Isso. Traduzir a Bíblia, então, é parte da grande comissão. Até que Ele venha, temos essa tarefa. E pergunte a Jesus como é que Ele quer que você se envolva nesse processo. Tá bom? Deus abençoe, irmãos. Obrigado.